Cinderela ou o Sapatinho de Vidro de Charles Perrault, 1697. Era uma vez um fidalgo, que se casou em segundas núpcias, com a mulher mais soberba e mais orgulhosa que já se viu. Ela tinha 2 filhas, de temperamento igual ao seu, sem tirar nem pôr. O marido, por seu lado, tinha uma filha que era doçura em pessoa, e de uma bondade sem par. Nisso saíra a mãe, que tinha sido a melhor criatura do mundo. Assim que o casamento foi celebrado, a madrasta começou a mostrar seu mau gênio. Não tolerava as boas qualidades da enteada, que faziam suas filhas parecerem ainda mais detestáveis. Encarregava-a dos serviços mais grosseiros da casa. Era a menina que lavava as vasilhas e esfregava as escadas, que limpava o quarto da senhora e os das senhoritas suas filhas. Quanto a ela, dormia no sótão, numa mísera enxerga de palha, enquanto as irmãs ocupavam quartos atapetados, com camas da última moda e espelhos onde podiam se ver da cabeça aos pés. A pobre menina suportava tudo com paciência. Não ousava se queixar ao pai, que a teria repreendido, porque era sua mulher quem dava as ordens na casa. Depois que terminava seu trabalho, Cinderela se metia num canto junto à lareira, e se sentava no meio das cinzas. Por isso, todos passaram a chamá-la Gata Borralheira. Mas a caçula das irmãs, que não era tão estúpida quanto a mais velha, começou a chamá-la Cinderela. No entanto, apesar das roupas suntuosas que as filhas da madrasta usavam, Cinderela, com seus trapinhos, parecia 1000 vezes mais bonita que elas. Ora, um dia o filho do rei deu um baile e convidou todos os figurões do reino. Nossas 2 senhoritas estavam entre os convidados, pois desfrutavam de certo prestígio. Elas ficaram entusiasmadas e ocupadíssimas, escolhendo as roupas e os penteados que lhes cairiam melhor. Mais um sofrimento para Cinderela, pois era ela que tinha de passar a roupa branca das irmãs, e engomar seus babados. O dia inteiro as 2 só falavam do que iriam vestir. Acho que vou usar meu vestido de veludo vermelho, com minha renda inglesa, disse a mais velha. Só tenho minha saia de todo dia para vestir, mas, em compensação, vou usar meu mantô com flores douradas, e meu broche de diamantes, que não é de se jogar fora. Mandaram chamar o melhor cabeleireiro das redondezas, para levantar-lhes os cabelos em 2 torres de caracóis, e mandaram comprar moscas do melhor fabricante. Chamaram Cinderela para pedir sua opinião, pois sabiam que tinha bom gosto. Cinderela deu os melhores conselhos possíveis, e até se ofereceu para penteá-las. Elas aceitaram na hora. Enquanto eram penteadas, lhe perguntavam: Cinderela, você gostaria de ir ao baile? Pobre de mim! As senhoritas estão zombando, isso não é coisa que convenha. Tem razão, todo mundo riria um bocado se visse uma gata borralheira indo ao baile. Qualquer outra pessoa teria estragado seus penteados, mas Cinderela era boa e penteou-as com perfeição. As irmãs ficaram quase 2 dias sem comer, tal era seu alvoroço. Arrebentaram mais de 1 dúzia de corpetes de tanto apertá-los para afinar a cintura, e passavam o dia inteiro na frente do espelho. Enfim, o grande dia chegou. Elas partiram, e Cinderela seguiu-as com os olhos até onde pôde. Quando sumiram de vista, começou a chorar. Sua madrinha, que a viu em prantos, lhe perguntou o que tinha. Eu gostaria tanto de... Crim. Cinderela soluçava tanto que não conseguia terminar a frase. A madrinha, que era fada, disse a ela: Você gostaria muito de ir ao baile, não é? Ai de mim, como gostaria! Cinderela disse, suspirando fundo: Pois bem, se prometer ser uma boa menina eu a farei ir ao baile. A fada madrinha foi com Cinderela até o quarto dela e lhe disse: Desça ao jardim e traga-me uma abóbora. Cinderela colheu a abóbora mais bonita que pôde encontrar e a levou para a madrinha. Não tinha a menor ideia de como aquela abóbora poderia fazê-la ir ao baile.
A madrinha escavou a abóbora até sobrar só a casca. Depois bateu nela com sua varinha e no mesmo instante a abóbora foi transformada numa bela carruagem toda dourada. Em seguida foi espiar a armadilha para camundongos, onde encontrou 6 camundongos ainda vivos. Disse a Cinderela que levantasse um pouquinho a portinhola da armadilha. Em cada camundongo que saía dava um toque com sua varinha, e ele era instantaneamente transformado num belo cavalo. Formaram-se assim 3 belas parelhas de cavalos de um bonito cinza camundongo rajado. E vendo a madrinha confusa, sem saber do que faria um cocheiro, Cinderela falou: "Vou ver se acho um rato na ratoeira, podemos transformá-lo em cocheiro." "Boa ideia", disse a madrinha, "vá ver." Cinderela então trouxe a ratoeira, onde havia 3 ratos graúdos. A fada escolheu um dos 3, por causa dos seus bastos bigodes, e, tocando-o, transformou-o num corpulento cocheiro, bigodudo como nunca se viu. Em seguida ordenou a Cinderela: "Vá ao jardim, e encontrará 6 lagartos atrás do regador, traga-os para mim." Assim que ela os trouxe, a madrinha os transformou em 6 lacaios, que num segundo subiram atrás da carruagem com suas librés, e ficaram ali empoleirados, como se nunca tivessem feito outra coisa na vida. A fada se dirigiu então a Cinderela: "Pronto, já tem como ir ao baile, não está contente?" "Estou, mas será que vou assim, tão maltrapilha?" Bastou que a madrinha tocasse com sua varinha, e no mesmo instante, suas roupas foram transformadas em trajes de brocado de ouro e prata incrustados de pedrarias. Depois ela lhe deu um par de sapatinhos de vidro, os mais lindos do mundo. Deslumbrante, Cinderela montou na carruagem. Mas sua madrinha lhe recomendou, acima de tudo, que não passasse da meia-noite, advertindo-a de que, se continuasse no baile um instante a mais, sua carruagem viraria de novo abóbora, seus cavalos camundongos, seus lacaios lagartos, e ela estaria vestida de novo com as roupas esfarrapadas de antes. Cinderela prometeu à madrinha que não deixaria de sair do baile antes da meia-noite. Então partiu, não cabendo em si de alegria. O filho do rei, a quem foram avisar que acabará de chegar uma princesa que ninguém conhecia, correu para recebê-la, deu-lhe a mão quando ela desceu da carruagem e conduziu-a ao salão onde estavam os convidados. Fez-se então um grande silêncio, todos pararam de dançar e os violinos emudeceram, tal era a atenção com que contemplavam a grande beleza da desconhecida. Só se ouvia um murmúrio confuso: "Ah, como é bela!" O próprio rei, apesar de bem velhinho, não se cansava de fitá-la e de dizer bem baixinho para a rainha que fazia muito tempo que não via uma pessoa tão bonita e tão encantadora. Todas as damas puseram-se a examinar cuidadosamente seu penteado e suas roupas, para tratar de conseguir iguais já no dia seguinte, se é que existiam tecidos tão lindos e costureiras tão habilidosas. O filho do rei conduziu Cinderela ao lugar de honra e em seguida a convidou para dançar. Ela dançou com tanta graça que a admiraram ainda mais. Foi servida uma magnífica ceia, de que o príncipe não comeu, tão ocupado estava em contemplar Cinderela. Ela então foi se sentar ao lado das irmãs, com quem foi gentilíssima, partilhando com elas as laranjas e os limões que o príncipe lhe dera, o que as deixou muito espantadas, pois não a reconheceram. Estavam assim conversando quando Cinderela ouviu soar um quarto para meia-noite. No mesmo instante fez uma grande reverência para os convidados e partiu chispando. Assim que chegou em casa foi procurar a madrinha. Depois de lhe agradecer, disse que gostaria muito de ir de novo ao baile do dia seguinte, pois o filho do rei a convidará. Enquanto estava entretida em contar à madrinha tudo o que acontecerá no baile, as 2 irmãs bateram à porta. Cinderela foi abrir. Como demoraram a chegar? Disse, bocejando, esfregando os olhos e se espreguiçando como se tivesse acabado de acordar: "Na verdade não sentirá nenhum pingo de sono desde que as deixará." "Se você tivesse ido ao baile", disse-lhe uma das irmãs, "não teria se entediado. Esteve lá uma bela princesa, a mais bela que se possa imaginar, gentilíssima,
nos deu laranjas e limões. Cinderela ficou radiante ao ouvir essas palavras. Perguntou o nome da princesa, mas as irmãs responderam que ninguém a conhecia e que até o príncipe estava pasmo. Ele daria qualquer coisa para saber quem era ela. Cinderela sorriu e lhes disse: então ela era mesmo bonita? Meu Deus, que sorte vocês tiveram! Ah, se eu pudesse vê-la também! Que pena! Senhorita Javotte, pode me emprestar aquele seu vestido amarelo que usa todo dia? Com certeza, respondeu a senhorita Javotte, vou fazer isso já. Emprestar meu vestido para uma gata borralheira asquerosa como esta, só se eu estivesse completamente louca. Cinderela já esperava essa recusa, que a deixou muito satisfeita, teria ficado terrivelmente embaraçada se a irmã tivesse lhe emprestado o vestido. No dia seguinte as duas irmãs foram ao baile, e Cinderela também, mas ainda mais magnificamente trajada que da primeira vez. O filho do rei ficou todo o tempo junto dela, e não parou de lhe sussurrar palavras doces. A jovem estava se divertindo tanto, que esqueceu o conselho de sua madrinha. Assim foi que escutou soar a primeira badalada da meia-noite, quando imaginava que ainda fossem 11 horas, levantou-se e fugiu, célere como uma corça. O príncipe a seguiu, mas não conseguiu alcançá-la. Ela deixou cair um dos seus sapatinhos de vidro, que o príncipe guardou com todo cuidado. Cinderela chegou em casa sem fôlego, sem carruagem, sem lacaios e com seus andrajos, não lhe restara nada de todo o seu esplendor senão um pé dos sapatinhos, o par do que deixara cair. Perguntaram aos guardas da porta do palácio se não tinham visto uma princesa deixar o baile. Responderam que não tinham visto ninguém sair, a não ser uma mocinha muito mal vestida, que mais parecia uma camponesa que uma senhorita. Quando suas duas irmãs voltaram do baile, Cinderela perguntou-lhe se tinham se divertido novamente, e se a bela dama lá estivera. Responderam que sim, mas que fugira ao toque da 12ª badalada, e tão depressa que deixará cair um de seus sapatinhos de vidro, o mais lindo do mundo. Contaram que o filho do rei o pegara, e que não fizera outra coisa, senão contemplá-lo pelo resto do baile. Tinham certeza de que ele estava completamente apaixonado pela linda moça, a dona do sapatinho. Diziam a verdade, porque, poucos dias depois, o filho do rei mandou anunciar ao som de trompas que se casaria com aquela, cujo pé coubesse exatamente no sapatinho. Seus homens foram experimentá-lo nas princesas, depois nas duquesas, e na corte inteira, mas em vão. Levarão-no as duas irmãs, que não mediram esforços para enfiarem seus pés nele, mas sem sucesso. Cinderela, que as observava, reconheceu seu sapatinho e disse, sorrindo, deixem-me ver se fica bom em mim. As irmãs começaram a rir e a caçoar dela. Mas o fidalgo, que fazia a prova do sapato, olhou atentamente para Cinderela e, achando-a belíssima, disse que o pedido era justo e que ele tinha ordens de experimentá-lo em todas as moças. Pediu a Cinderela que se sentasse. Levou o sapato até seu pezinho e viu que cabia perfeitamente, como um molde de cera. O espanto das duas irmãs foi grande, mas maior ainda quando Cinderela tirou do bolso o outro sapatinho, e o calçou. Nesse instante chegou a madrinha e, tocando com sua varinha os trapos de Cinderela, transformou-os de novo nas mais magníficas de todas as roupas. As duas irmãs perceberam então, que era ela a bela jovem que tinham visto no baile. Jogaram-se aos seus pés para lhe pedir perdão, por todos os maus tratos que a tinham feito sofrer. Cinderela perdoou tudo e, abraçando-as, pediu que continuassem a lhe querer bem. Levaram Cinderela até o príncipe, suntuosamente vestida como estava. Ela lhe pareceu mais bela que nunca e poucos dias depois estavam casados. Cinderela, que era tão boa quanto bela, instalou as duas irmãs no palácio e as casou no mesmo dia com dois grandes senhores da corte.